Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso Terminei o Ensino Médio, e agora? Eu sou o professor Guilherme Guaral e vou acompanhá-los em 4 aulas. Na primeira aula, vamos pensar sobre a questão do ensino médio no Brasil e as suas novas possibilidades. Na segunda aula, a grande questão: terminar o ensino médio, o que fazer? Como se orientar para uma carreira profissional? Na terceira aula, vamos pensar esse mercado de trabalho em constante transformação nos dias atuais. E para encerrar, vamos pensar a questão da sua própria gestão de carreira. O que fazer, como fazer. Não é uma receita de bolo, com certeza, mas são reflexões para a gente pensar como podemos ser bem-sucedidos, felizes, na nossa escolha profissional. Bem, eu me formei na graduação de História em 1996, então estou há 25 anos ministrando aulas no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior. Essa experiência me fez pensar sobre o ensino no Brasil, especificamente pensando no ensino médio, as transformações que ocorreram ao longo do tempo, ao longo da história na educação brasileira. Na minha época, ainda de estudante, eu lembro que tinha uma divisão de possibilidades do ensino médio ligada à questão profissionalizante. Então, tinham pessoas que podiam fazer o técnico em contabilidade, técnico em edificações para desenho, de estrutural, análises clínicas. Então, de certa forma, o aluno estudava no ensino médio e se engajava no mercado profissional. Já nos anos 90, meados dos anos 90 para os anos 2000, o ensino médio passou a ser menos focado nessa questão profissional e passou a ser uma fase da educação que era intermediária entre o ensino básico e a universidade. Nesse tempo de magistério, pude pensar muito nas questões de como o ensino médio, especialmente, podia preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, para o futuro, para a inserção da cidadania e na cidadania no nosso país. Durante esse tempo de magistério, fiquei pensando em como a escola poderia se adequar melhor a essa ligação do indivíduo com a questão da cidadania no país que vivemos e também voltado para o mercado de trabalho. Percebo que a escola, vamos combinar, a escola é um lugar meio chato, não é? Uma grade curricular, aliás, não sei como alguma coisa pode ser positiva presa numa grade. Mas, pensando em relação a isso, a nossa grade curricular trabalha com uma enormidade de inutilidades. Sim, muitas coisas que aprendemos acabamos deletando, porque o nosso HD não cabe tanta informação. E muitas coisas que nos ensinam, a gente acaba aprendendo, colocando lá no dia da prova e depois esquecendo. Que ensino é esse aonde o esquecimento talvez seja a maior marca dessa relação na sala de aula e na escola em geral? Penso nessa questão de quanto estamos desconectados com a realidade e, sobretudo, com o século XXI, que já chegou escancarando as portas. Já estamos na terceira década do século XXI. A escola muitas vezes me passa a ideia de que ficou presa lá no século XIX, no século XVIII. A configuração do espaço da sala de aula ainda é do modelo jesuítico. Carteiras enfileiradas, alunos sentados e professor em pé. Eu brinco que criando varizes e sendo ainda um pouco dessa referência. Os alunos parecem esperar do professor que ele seja o detentor do saber e, com isso, o professor ensinando, os alunos logo irão aprender. Óbvio que tem várias possibilidades e várias escolas têm testado metodologias diferentes. Mas se a gente pensar na maior parte das escolas brasileiras de ensino básico, ainda esse modelo é o vigente. Faço uma crítica
porque os nossos jovens cada vez estão mais conectados com as tecnologias, com as novas informações e acredito muito na teoria dos 7 minutos, que a gente não consegue guardar muito a nossa atenção, a nossa concentração além desse período. Então, o professor, imagine em aulas de 50 minutos ou 2 aulas, 1h40, é quase um sofrimento para os nossos jovens. Penso em como que a gente pode estimular esse nosso aluno conectado ao século XXI que estamos. Uma proibição, por exemplo, de uso do celular. É óbvio que usar o WhatsApp e as redes sociais durante a aula é complicado. Mas como transformar as redes sociais em instrumentos pedagógicos? Em metodologias, possibilidade de metodologias para que o aluno se conecte com a informação na velocidade que nós temos. Negar isso, aparentemente, parece que desconecta a escola do contexto em que vivemos. A escola continua lá, presa no passado, não mais no quadro negro ou verde, mas agora com uma lousa branca, você trabalha com pilô, mas muitas vezes o conhecimento ainda é abstrato. Ao invés de aprender a física do dia a dia, você aprende a fórmula. Não nos ajuda a pensar matematicamente, pensar criticamente a história, enfim, todos esses conteúdos. O ensino médio precisa ser revisto, precisa conectar com esse tempo que estamos vivendo. Fico com a questão, o que é mais importante, o ensino ou a aprendizagem? Como tenho pensado, o mais importante nesse momento é a aprendizagem. Sim, porque o ensino está muito focado na ideia do professor, como esse detentor do saber. Não, o professor não é o detentor do saber. Ele é um intermediário de conhecimentos, ele se aprofundou em diversos assuntos, estudos e partilha com os alunos a sua vivência pessoal e a sua relação de pesquisa com os objetos de estudo que fizeram parte da sua trajetória. Ele não é mais aquele totem do saber absoluto que os alunos só sorvem esse conhecimento. A aprendizagem hoje deve ser o grande foco. Com isso, o protagonismo vai para os alunos. A realidade de vida, a sua história, o que eles têm como legado cultural, emocional, isso tudo tem que fazer parte da produção de conhecimento intermediada pelo professor. O professor hoje deve ser aquele encantador e despertador de curiosidades e interesses. Aristóteles dizia que o princípio do conhecimento é a dúvida, é a curiosidade. Portanto, o professor deve ser aquele que estimula a curiosidade dos alunos. Isso faz com que eles queiram aprender, queiram pesquisar, queiram se aprofundar no conhecimento que está sendo proposto. Com isso, acredito que a aprendizagem é o principal espaço, é o principal motor da educação. Como aplicar isso? Cada um tem um jeito. Na minha história pessoal, antes de começar a ser professor, eu já era artista. Fazia teatro, atuava, dirigia, escrevia peças. Depois passei a fazer televisão, cinema. Isso me fez ter uma especialidade em termos de utilização e olhar para a arte. E como a arte pode ser um facilitador de aprendizado na escola. Desde o início, como professor, eu sempre estimulei os meus alunos a terem esse olhar artístico e aproveitar isso, fazendo fotonovelas, fazendo esquetes teatrais, maquetes, desenhos, charges, enfim, várias possibilidades a partir do olhar artístico ajudar na compreensão do assunto que eu estava trabalhando. Isso acho que é importante, mais do que aprender, que geralmente a gente acaba esquecendo, a gente precisa apreender. Qual é a diferença? Quando você apreende alguma coisa,
aquilo se torna seu. A arte ajuda a que esse legado de fato seja seu, significado e ressignificado a partir desse olhar, porque você literalmente teve que colocar a mão na massa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o colocar a mão na massa, ou como a gente tem chamado de experiência maker. Mas antes de pensar nessa experiência maker, o ensino médio está passando por uma reformulação. Estamos vivenciando a questão do novo ensino médio. A BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, procura pensar uma forma de equiparar em todo o Brasil uma possibilidade de um ensino médio que seja comum a todo o território nacional. Algumas críticas são feitas a essa proposta, mas vejo uma luz bastante interessante para nos guiar, que são os chamados itinerários formativos. A possibilidade que com a BNCC nós vamos ter de que cada escola, cada comunidade escolar pode pensar quais são as habilidades, as competências que deseja desenvolver. Os cursos poderão ser na linha ligados à questão do mercado de trabalho, à questão das ciências da natureza, das ciências da matemática, linguagens ou das ciências humanas e sociais aplicadas. Uma vasta gama de possibilidades para que o aluno, no ensino médio, já possa prever, projetar e se inspirar para montar o seu projeto de vida e a sua inserção no mercado profissional, no mercado de trabalho. Com isso, acredito que a forma que as escolas vão trabalhar é na metodologia do ensinar aprendendo e de aprender ensinando, tirando um pouco essa ideia hierárquica do professor como centro do conhecimento. O conhecimento, aliás, aliado até com o espaço geográfico da sala de aula, deve ser repensado. Essa estrutura muito cartesiana, jesuítica, ela precisa ser mexida. E ter a certeza de que o espaço da sala de aula é um dos espaços possíveis de construção de conhecimento, mas que as aulas podem ser ministradas no refeitório, na quadra, nas aulas passeio, enfim, as possibilidades de, na escada da escola, no espaço do laboratório de ciências, de informática, enfim, repensar esses espaços e ressignificá-los. Os alunos gostam disso porque afetivamente eles criam outras conexões do que só na sala de aula, ou como um autor dizia, a jaula de aula. Aquele espaço onde só de estar ali e imaginar que você vai ficar ali durante 4, 5 horas, de fato, né, dá um nervoso. Né? A sala de aula tem sido um espaço meio prisional. Precisamos romper essa ideia, essa estrutura e fazer com que a gente tenha a liberdade dos espaços. Lembro, filosoficamente, até poeticamente, como os antigos mestres da filosofia na Grécia, onde as aulas eram dadas ao longo do passeio. Um mestre caminhando com seus alunos, contemplando a natureza, o espaço e lançando questões filosóficas. Acredito que pode ser um bom caminho para que a gente rompa com essa monotonia e essa sensação de estar aprisionado numa sala de aula. Falei que ia comentar a questão do mão na massa, né? Então sempre fez parte da minha história, da minha trajetória, essa possibilidade de fazer com que os alunos literalmente colocassem a mão na massa na produção de conteúdos e na produção de produtos visuais, artísticos. As experiências que tive
durante esses 20 e poucos anos de sala de aula, repercutiram em diversos projetos, como o Curta a História. Os alunos produziam curtas-metragens, isso no ensino médio, filmes de 15 minutos, 20, sempre dialogando com algum conteúdo da história. Ou festival de música, a princípio com paródias, depois esse festival de música se tornou autoral, músicas autorais, e os alunos aprenderam a tocar instrumentos. Uma ideia, ela pode gerar, despertar talentos e habilidades que muitos ali não sabiam que tinham. Um projeto que eu gostei muito de trabalhar, tanto no ensino fundamental, ensino médio e no ensino superior, foi a produção de maquetes de escolas de samba. Eu sou apaixonado por escolas de samba, as minhas pesquisas acadêmicas são sobre esse assunto. E levei essa paixão minha para os alunos. E a partir dos conteúdos que trabalhávamos, estimulei que os grupos fossem montados para criar maquetes de escolas de samba. A princípio os alunos me odiavam, queriam pedir o meu fígado à direção, mas depois eles iam se apropriando da ideia e a sala de aula se transformava num grande ateliê, como se fosse uma espécie de barracão mini, porque os bonecos eram pequenininhos, as alegorias também, como no tamanho mais ou menos de uma caixa de sapato, e a produção daquele conhecimento, ele tinha que ser transposto do conteúdo para a criação de fantasias e alegorias. Eu tenho certeza que esses alunos que passaram por esse processo de literalmente produzir o conhecimento, ressignificado a partir de uma maquete, de um boneco, de uma alegoria que eles estavam criando, eles tinham que compreender aquilo que eles estavam criando. A estratégia Maker, ela trabalha com essa ideia. O conhecimento, ele é produzido, literalmente como a gente faz um bolo, quando a gente faz o pão. Essa imagem do mão na massa, ela é perfeita para a gente compreender que a aprendizagem deve seguir esse caminho desse filtro pelo viés da arte, mas sobretudo quando o aluno ele tem que ser protagonista e produtor desse conhecimento. Uma coisa que eu sempre gostei foi de garantir a exposição desses trabalhos, fossem das maquetes, fossem de livros, aquela ideia, sabe aquele livro que você abre e que o cenário brota? Então uma vez fiz esse desafio para os meus alunos. Então todo esse material produzido, ele deve ser exposto. Isso faz com que o conhecimento seja apreendido e não só aprendido e logo esquecido. As disciplinas Makers têm feito parte já do ensino médio em algumas escolas e também no ensino superior. Acredito que seja um grande caminho para a gente despertar os nossos alunos e conectá-los logo, de cara, com o mercado de trabalho, a partir dessa proposta de produzir conhecimento, sejam em podcasts, em vídeos, em e-books, em charts, em desenhos. Eu tenho experimentado isso na universidade, nas disciplinas que trabalho, no curso de Direito, no curso de Relações Internacionais, e toda a nossa universidade tem pensado a questão de inserir esse olhar maker em todos os cursos que ministramos. Essa é uma tendência que com certeza vai fazer toda a diferença. Bem, aqui termina a nossa primeira aula. Vamos nos ver na segunda aula do nosso curso. Terminei o ensino médio. E agora? Tchau, um abraço, até mais.